Neste episódio falamos sobre a importância dos artigos de opinião enquanto ferramenta de comunicação e de relações públicas. Mas, para serem eficazes, há aqui 6 aspectos que partilho convosco que devem mesmo ter em linha de conta. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Escrever artigos de opinião e estes serem publicados na comunicação social é uma poderosa forma de demonstrar conhecimento, competências e experiência sobre um determinado tema ou setor. E é sobre isto que vos quero falar hoje. É, sem dúvida alguma, uma excelente ferramenta de comunicação, porque ajuda aqui a reforçar a credibilidade, a notoriedade e a autoridade dos setores. É uma das ferramentas que enquanto consultora de comunicação, mais utilizo em certos contextos e com clientes que têm determinados perfis e cujos resultados, a seu tempo e bem orientados, trazem mesmo bons resultados. E, como já sabemos, e vimos também aqui num episódio há pouco tempo em que falamos sobre isto, aparecer nos mídias de uma forma estratégica e a veicular a mensagem e o conhecimento certo, seja através de entrevistas, de reportagens ou notícias, é o caminho certo para construir e cimentar a reputação. E quando se trata de artigos de opinião, é como se o patamar fosse ainda superior. Então, o que é isto? O que é que eu quero dizer com isto? Porque publicarmos um artigo de opinião num órgão de comunicação social significa que esse órgão de comunicação social reconhece que as suas ideias ou as minhas ideias, as ideias do autor, são relevantes e merecem ser partilhadas com os seus leitores, e isto confere ao autor, obviamente, aqui uma maior credibilidade. O que é importante percebermos aqui? Normalmente, os artigos de opinião baseiam-se na partilha, por exemplo, de boas práticas, de dicas, de pontos de vista, tendências e análises sobre determinada temática e subentende-se sempre que o autor, seja ele a título particular, enquanto, por exemplo, trabalhador independente ou na empresa na qual trabalha, tem mesmo expertise muito valioso no tema que está a falar. Então, acho que até aqui estamos todos convencidos de que realmente os artigos de opinião podem ser aqui uma excelente ferramenta. Até aqui tudo bem, aparentemente é tudo muito positivo, mas há aspectos que devemos ter em atenção para que estes artigos sejam realmente eficazes. Desde logo, ao escrever artigos de opinião, devemos ter sempre em conta a audiência e a sua publicação, ou seja, a publicação desse artigo de opinião, seja ele no meio impresso, em papéis, ou numa revista ou online, tem que ser estratégico, ou seja, temos que escolher um órgão de comunicação social que faça sentido para conseguirmos atingir os objetivos e o target certo. Então, isto é um bocadinho mais complexo do que parece, e há aqui 6 aspectos que eu considero realmente importantes e que quero muito partilhar convosco na hora de avançar com esta tal ferramenta de comunicação que vou então já de seguida partilhar convosco. Vamos a isso? O primeiro aspecto a partilhar convosco é desde logo sobre a importância de escolher um tema e um título atrativos. Ou seja, existe sempre tempo e espaço para um tema apelativo e oportuno, mas a primeira impressão está sempre no título. Então, é num bom título e num título criativo que nós vamos chamar a atenção, desde logo ao próprio jornalista, né, para que ele aceite publicar o artigo de opinião, e em segundo lugar, obviamente, também para que o leitor tenha interesse em lê-lo, certo? Portanto, um título interessante é realmente importante, mas em paralelo temos aqui a questão do tema, ou seja, temos que ter em atenção que este artigo deve estar relacionado com temas relevantes, atuais, inspiradores e úteis para o target, ou seja, nós devemos, com o conteúdo que estamos a escrever ou com o tema que estamos aqui a selecionar, dar inputs que acrescentem realmente valor às pessoas e que respondam de alguma forma às suas preocupações, aos seus desafios, às suas ambições, enfim, ou aqui a algum tema da atualidade. Então, aqui está o primeiro ponto muito importante, a escolhermos um tema e um título que sejam atrativos.
Como ponto número 2 temos a importância de definir o argumento, ou seja, como o próprio nome indica, o texto deve conter uma opinião estruturada, por isso é que é um artigo de opinião. E a minha primeira recomendação aqui é: se não está entusiasmado ou entusiasmada com o tema, ou não domina o tema, ou não lhe apetece escrever sobre esse tema, escolha outro. É realmente importante que o tema que nós escolhemos seja entusiasmante para nós e que nós tenhamos inputs valiosos e importantes para dar. Ou seja, o que é que também é importante aqui percebermos? Não nos devemos, por exemplo, limitar a criticar problemas, devemos, por exemplo, apresentar soluções e alternativas. Devemos realmente marcar aqui a diferença para que os leitores apreciem aquilo que estão a ler e que possam, ao ler o nosso artigo, recolher aqui perspectivas positivas e propostas de valor com conteúdos que realmente sejam importantes. O terceiro ponto, também aqui importante, é nós percebermos da importância de sustentar bem a nossa opinião. Ou seja, os artigos de opinião que são realmente fortes e eficazes são construídos não apenas com a nossa opinião e com a nossa perspectiva, com todo o respeito e toda a importância que ela possa trazer, mas também com factos válidos, com dados e números, eventualmente, que sustentem o nosso argumento e não apenas aquele que é o nosso ponto de vista. Portanto, é importante nós mostrarmos esses dados, no caso de eles existirem, de modo a que se perceba que a nossa opinião está realmente bem sustentada e que podemos até incluir citações de determinados estudos, até frases sobre pessoas, também elas prescritoras no tema e que possam fazer sentido que nós aqui as citemos no nosso artigo, bem como estatísticas, relatórios, estudos independentes, enfim, informação que nos ajuda aqui a sustentar aqueles que são os nossos argumentos. Mais um ponto aqui importante, vamos saltar para o quarto aspecto e é muitíssimo importante, que é nos artigos de opinião, nós não devemos publicitar a nossa empresa e os nossos produtos ou serviços. Ou seja, os artigos de opinião não servem para fazer publicidade à empresa, nem àquilo que nós fazemos, nem devem nunca ter um tom comercial. Isso não é um artigo de opinião. Nós podemos trabalhar em determinado sítio, nós podemos assinar esse artigo de opinião com o cargo que temos, seja por conta própria, seja numa determinada empresa, e isso está tudo certo e está patente na assinatura. No entanto, nós devemos assumir que é um artigo de opinião sobre uma determinada perspectiva, sobre um determinado tema e que não é a venda de um produto ou de um serviço que deve ser o nosso foco. Isto realmente não corresponde, esse tipo de conteúdos não corresponde a um artigo de opinião. E, aliás, a experiência que tenho, como sabem, a lidar, fui jornalista muitos anos e agora continuo a trabalhar com jornalistas todos os dias e também a experiência me diz que a maioria dos artigos de opinião, os verdadeiros artigos de opinião, que as pessoas tentem ter este tom mais comercial, nem sequer é validado, digamos assim, pelos meios de comunicação social e não chega então a ser publicado. Haverá, obviamente, outras estruturas e outras secções nos órgãos de comunicação social, nomeadamente através da publicidade, que esse tipo de conteúdos podem ser veiculados, mas não através de artigos de opinião. Vamos então para o ponto número 5, que significa, ou que diz respeito aqui à importância de sermos concisos. O que é que isto significa? Cada meio de comunicação social é diferente e dependendo do meio de comunicação social para o qual nós estamos a escrever, que nos pode indicar ou não o limite de caracteres para escrever, ou seja, há situações em que nos dizem que o limite de caracteres para escrever é X, no entanto, há outros meios de comunicação social que não indicam, que não dão esse valor. No entanto, e quando isso acontece, ou seja, quando não nos indicam qual é o limite máximo de caracteres, devemos também ter aqui uma noção de bom senso, eu diria, e então
diria que um artigo de opinião razoável será até mais ou menos aos 5.000 caracteres, incluindo espaços. Importante também aqui dizer que funciona muito bem utilizar frases e parágrafos curtos, um discurso fluido e uma lógica sequencial, ou seja, devemos expor a opinião de uma forma pragmática, perceptível, mas também sucinta, e devemos aqui evitar divagações desnecessárias ou aqui alguma desorientação para que não corremos o risco de não irmos diretos ao ponto, porque nós, na verdade, o objetivo será, digo eu, termos aqui um objetivo bem definido na opinião que queremos dar. Portanto, termos também aqui estes aspectos em atenção. Por último, e obviamente a importância de adequar a linguagem ao leitor, ou seja, devemos evitar a utilização da chamada voz passiva ou dos termos, perdoem-me, demasiado técnicos, a não ser, e abro aqui o parênteses, que estejamos a escrever para um meio de comunicação social especializado num determinado setor, e aí sim podemos usar as terminologias mais técnicas, mas se estivermos a falar de uma comunicação social um pouco mais generalista, devemos ter em atenção que, se queremos que o leitor fique informado e que fique a saber mais sobre um determinado tema, não devemos usar uma linguagem que lhes cause dúvidas, ou seja, que não seja clara e que a pessoa não vá perceber. Portanto, devemos adaptar o tom e o estilo ao tipo de meio de comunicação social que escolhemos para publicar este artigo e à audiência que esse meio de comunicação social tem. Ser autêntico e expressar mesmo as suas opiniões de modo a acrescentar valor é, de facto, aqui um aspecto muito importante. Em conclusão, escrever artigos de opinião que tornem os leitores mais ricos em conhecimento e que demonstrem o seu expertise, e aquele que é o seu percurso e o seu conhecimento é de facto muito importante para construir aqui uma imagem de credibilidade e também de conquistar a confiança no mercado e no trabalho que faz, seja a título pessoal ou a título empresarial. Portanto, se não escreveu um artigo de opinião, pense seriamente nisto, porque realmente é uma ferramenta muito, muito útil e muito forte para utilizar. Como destaque desta semana, deixo-vos a sugestão de lerem a Executive Digest. É uma publicação mensal, como o próprio nome indica, aqui muito a pensar nas necessidades de informação dos executivos e também aqui dos cargos de liderança, e com certeza que vai aqui acrescentar valor. Por isso, leiam e depois deem-me o vosso feedback. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!